pro final de jogo no Bairão. Remo 3, Pedro Rocha 2 vezes e Diego Hernandes. Atlético apenas uma vitória para colocar o clube do Remo não só na briga pelo acesso, mas na briga pelo título da Série B. Faltam 6 jogos. E faltam 5 jogos e mais 5 finais. Vence o clube do Remo, novo vice-líder da segundona, conquistando agora os jogadores do gramado e registrando tudo. Léo Lang. Termina. Ô Léo, parabéns pela partida, irmão. Mais 3 pontos. Olha, antes de mais nada, desejar uma rápida recuperação por Marcelo, né? A gente sempre quer entrar no jogo, mas nunca quer que seja dessa maneira. Ele é um cara que trabalha muito, que se dedica e se cobra muito para estar no nível que ele está hoje. Então, primeiramente, antes de tudo, desejar melhoras a ele. A relação do jogo é um jogo muito difícil, a gente saber da qualidade do adversário. É difícil você entrar no decorrer da partida, até você sentir como é que está o jogo. Às vezes te custa alguns minutos, mas fico feliz pelo resultado. A gente tem um grupo muito forte, a gente está muito convicto do que a gente quer dentro da competição. Então é seguir trabalhando, que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Aí, portanto, o Léo Lang falando com a camisa aqui no microfone da Liberal. Vamos ouvir o Pedro Rocha. Nosso trabalho. Com a ajuda da torcida, com essa atmosfera aqui dentro do Bainão, as coisas têm dado certo. Mas ainda não conseguimos nada ainda. Nosso objetivo a gente sabe qual é. Faltam alguns jogos ainda. E com esse espírito de luta, com a ajuda de todos, todo mundo se entregando ao máximo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. O objetivo maior é o acesso, mas é a melhor temporada sua, né, na carreira. Isso é gratificante para você, né? Muito, eu trabalho muito para isso, mas eu não faço nada sozinho. Essa ajuda dos meus companheiros, a entrega de todo mundo que faz o individual aparecer. Quando o coletivo está forte, o individual de todo mundo aparece. Então é isso, como eu falei, seguir com humildade, pé no chão, que falta muito ainda para o nosso objetivo. Centroavante agora? Eu tô aqui para ajudar. Aonde me colocaram ali para jogar, eu vou entregar meu melhor. Tá aí, portanto, grande Pedro Rocha. O Guto Ferreira faz com esse time do Remo. Pegou o elevador e não cansou de subir, né? 10 posições conquistadas em 5 rodadas. É claro, o Remo pode terminar até em quarto nesta rodada. Seriam 8 posições. Ainda assim, muita coisa para um time que, como tu falaste, não muda em termos de peça. A janela de transferência já estava fechada. Esse é o elenco que o Remo tinha, é o elenco que o Remo tem e o elenco que o Remo terá até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, e que com alguns ajustes, colocando um ponta-direita na ponta-direita, tirando de ser o meia da equipe, voltando a ter o melhor lateral direito do seu time no time titular também, com alguns ajustes o Remo foi crescendo, foi se tornando um time mais competitivo, mais forte, e chega agora na segunda colocação jogando bola. Acho que além das mudanças táticas que a gente fala aqui em todos os programas, e que elas não vão mudar do jogo passado para este jogo, apenas, é claro, a mudança hoje do Pedro Rocha no time, mas é um Remo muito mais organizado por conta do seu treinador, e é um Remo animicamente, na sua parte mental, muito mais forte também do que a gente via rodadas atrás, Luiz. Eu lembro aqui da gente fazer jogos como contra o Atlético Goianiense, e a gente falava assim, é impressionante como o Remo ele não tem senso de urgência. O Remo ele não consegue entender que ele precisa chegar para marcar o gol. E hoje a gente consegue ver esse senso jogando em casa, jogando fora. Jogando fora é até difícil de falar, foi apenas um jogo logo na segunda rodada do treinador, do Guto Ferreira. Mas em Belém, o Remo consegue entender o clima da partida, ir para cima e conseguir organizar, criar jogadas para marcar gols, seja em lançamento em profundidade, como foi o primeiro gol, seja em bola parada, como foi o segundo, como foi o gol da vitória contra o Paysandu também, seja em cruzamento, como foi o cruzamento que deu o primeiro gol do Remo no Repá no jogo passado, como o Remo hoje também, neste jogo, não chega a marcar em cruzamento, mas chega a ter jogadas perigosas, consegue ter infiltrações, dribles individuais, né, para conseguir achar o jogador mais bem posicionado, como foi o terceiro gol de hoje. É um Remo com bem mais armas para conseguir atacar os seus adversários. É claro, nem tudo é perfeito, volto a citar, são 5 jogos agora com o Guto, uma média de mais de um gol sofrido por jogo, 6 gols sofridos. E agora a gente vê o Remo que tem isso para melhorar, mas é muito além do positivo, principalmente se a gente for pegar o que a gente imaginava há menos de um mês atrás, quando o Guto assume. Volto a falar, defensivamente tem que melhorar, a retomada para o segundo tempo precisa melhorar, principalmente quando o Remo tem boa vantagem,
mas tirando isso, uma evolução gigantesca, absurda, que a equipe do Clube do Remo teve e tem e continuará tendo, tudo indica, com o Guto Ferreira. Gasolina por 3-1 do Clube do Remo em cima do Atlético lá no estádio Bainão. Tá aí a Samara Miranda, assessora de imprensa do Clube do Remo, preparando tudo, deixando os últimos detalhes prontos para que a entrevista coletiva com o Guto aconteça. Esse mico não dá. Bora ouvir um pouquinho da resenha. Oi. Tá aí, agora sim. Agora... Nós estamos com vários jogadores que entregam tudo e mais alguma coisa. Jogadores que não têm um ritmo de muito sequência. Esse era o jogo que tinha, acho que eu falei nas entrevistas que eu fui, que era um dos jogos mais perigosos, porque era o jogo que a gente tinha menos tempo de recuperação. Você vê, o Tassano estava sem ritmo. Jogou lá. Hoje aqui, por quê? Há quanto tempo ele não jogava? E só jogando partidas intensas. Graças a Deus que nós tivemos um elenco para poder rodar. Acabamos perdendo um guerreiro aqui, outro guerreiro ali. Mas saímos com o resultado e agora é recuperar todo mundo. Agora nós temos um pouquinho mais de tempo, né? Rezar para aqueles que ficaram fora ter condição e tocar a ficha. Se antes estava difícil, continua difícil. Só que menos partida para conseguir menor número de vitórias. Bora lá. Já liquidei. Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Guto Ferreira. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Obrigado, Samara, obrigado, Guto, pela sua presença aqui. Guto, o Clube do Remo hoje, a sua 5ª vitória. E o torcedor está pedindo mais. Você já disse que é jogo a jogo. Eu tenho explicado isso aqui. Agora, Guto, eu vi de novo, da mesma forma como aconteceu hoje, aconteceu da vez passada o jogo aqui contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Na hora que o Grego sente, no segundo tempo, eles foram para cima e empataram lá o Atlético. Hoje a mesma coisa, eu não sei se você vai concordar comigo. Sim. Aí você imediatamente você percebeu, você já oxigenou lá, metendo novamente o Pescador, o Natan Pescador, e meteu depois o Jaderson, coordenou tudo. E o Remo foi para cima. Mas no começo o Remo perdeu aquele ímpeto, né? Perdeu aquela agressividade que tinha no primeiro tempo. Por que está acontecendo, hein, meu caro Guto Ferreira? Parabéns pela grande vitória, tá, Guto? Bom, nós pegamos um time muito rápido, né? Com característica de jogadores com muita mobilidade e muita velocidade. E nós temos jogadores que estão ganhando ritmo. O Pana é um, o Natan Pescador é outro. São jogadores que vêm, o próprio Jorge, são jogadores que vêm numa crescente, né? Para jogar, nós só jogamos jogos numa intensidade louca, né? Por quê? Porque nós precisamos vencer e para entregar o suficiente para vencer, nós estamos indo próximo do limite físico, né? E aí existe um desgaste muito grande. A gente até pensava em tirar um pouquinho antes o Pana. Nós não tiramos porque tinha algumas questões táticas e estratégicas que a gente tirando corria o risco de a equipe cair. Graças a Deus, por incrível que pareça, né, eles fizeram o gol e o 2-1 e eles deram uma caída ali, meio que, tipo assim, eles fizeram todo o esforço para fazer o gol, mas não foram para fazer o segundo com tudo. Aí já ficaram meio assim, vamos tentar no erro deles conseguir o segundo. E aí nós fizemos as trocas e crescemos, né? Quando eles dão uma segurada, nós pusemos mais movimentação, e aí nós conseguimos equilibrar o que a gente não estava conseguindo, né?
O Pana era muito importante no jogo em si para sustentar. Você vê que o árbitro, o jogo vale tudo, né? O critério dele, né? Não dá para dizer que foi para um lado ou para o outro, é o critério dele, né? Não é que ele não apitava qualquer falta, ele não apitava, mas é o critério dele e a gente tem que respeitar, né? Então era um jogo de muita força, de muito choque, de muito contato. Imagina, os caras lá com 2 tratores de novo, igual foi no Atlético Paranaense, com aquele Viveiros, né? E hoje com 2, o Ronaldo e o Braga, né? E a gente precisava equilibrar do outro lado, né? O nosso era o Pana, não com toda a intensidade dos 2, mas com categoria, sustentando na qualidade, um nível diferente, né? Enquanto ele teve sustentando o jogo dele e o jogo da equipe, a nossa equipe andou. A hora que começou a cair, ela caiu. A hora que nós fizemos a troca, graças a Deus, as coisas se equilibraram de novo. Aí nós fizemos o terceiro. Só que o time vai cansando. Você lembra que eu falei que os caras vieram de semana cheia? Nós estamos jogando no quarto dia, no quinto dia, né? No 4 dias de recuperação. Pouquíssimo. Então a vantagem passa a ser deles. Mas nós, no equilíbrio e pelo resultado, conseguimos montar a estratégia que trouxe aí mais uma vitória para o Clube do Remo. Guto, boa noite para você, Michel Anderson da Rádio Liberal, parabéns pela vitória mais uma vez. Obrigado. Guto, primeiro uma dúvida, você está trabalhando com o número de 63 pontos, ou mais ou menos, só para uma prévia de vocês no planejamento para o acesso? E uma segunda pergunta, se você me permite. Na minha prévia, eu suspeitava muito por conta desse jogo ser muito próximo, que você poderia colocar o Diego Hernandes pela partida que fez e de repente tirar o Pana pela sequência de jogos, né, por ser um jogo atrás do outro, e ele está voltando o ritmo dele. Mas não aconteceu, você põe um Diogo e mantém o Pana e coloca o Pedro Rocha de 9. Queria que você comentasse essa sequência do Pana, o Diego Hernandes como titular e o Pedro Rocha como camisa 9, se vai ser uma tendência no teu time a gente ver o Pedro Rocha ou foi ocasião de jogo? Tendência é jogo a jogo. A gente vai montando as estratégias segundo o grupo que a gente tem, né? E nós temos grupo que tem que ser exaltado, né? E quanto ao Pana, existe uma diferença do Pana em relação aos que terminam um jogo. Ele tem jogado 60 a 65 minutos. Raramente passa disso. Quando começar a passar disso e estiver muito próximo um jogo do outro, aí ele começa a correr risco, né? Então, ele jogando assim, ele vai estar cada vez mais móvel, cada vez mais sustentando o jogo dele e com a possibilidade de repente, por exemplo, agora nós temos um tempo maior de recuperação. E no próximo jogo, de repente, até aguentar um pouco mais, né? Porque ele vai ganhando a condição, vai ganhando condicionamento. Agora, vai depender muito também de intensidade de jogo, do local que nós vamos jogar, uma série de coisas. Mas é isso. E o Pedro ali, a gente precisava marcar bem os lados deles, que eles jogam muito pelos lados, e também cedem espaço pelos lados, né? E fizemos uma mudança com um jogador que ataca muito a profundidade, poupamos ele de marcar até lá embaixo, né? Deixando ele mais inteiro, mais pronto para fazer o que ele fez, né? 2 gols e mais pelo menos 2 chances de gol, sem dizer que serviu os companheiros também. É um jogo no nível altíssimo do Pedro e junto com ele a equipe acompanhando. Então,
Se você pegar Universidade de Viçosa, que é quem faz todo ano a perspectiva, jogo, rodada a rodada, ela está dando com 61 por causa do monte de... Mas a gente trabalha com segurança. A segurança é 63. Boa noite, Guto. Mais uma vez, parabéns pela vitória. A 5ª vitória seguida. O Remo fez, na minha opinião, o melhor primeiro tempo de toda a temporada, de toda a Série B. Muita intensidade, não deixou o Atlético jogar, e isso desde da primeira linha de marcação, formada ali pelo Diego, pelo Nico, que também se entregou muito no jogo hoje, e pelo Pedro Rocha. Uma marcação alta, uma marcação que realmente não deixava o Atlético respirar. O Remo fez 2 gols, poderia ter feito mais, teve a oportunidade de fazer mais gols ainda no primeiro tempo, e aí volta para o segundo tempo e, pelo menos na minha opinião, eu queria te ouvir em relação a isso, baixou um pouco a intensidade. Não sei se por conta de um cansaço, já até mesmo porque no primeiro tempo foi muito intenso, mas era exatamente isso que eu queria ouvir de ti. Essa baixa de intensidade, essa mudança de intensidade do primeiro para o segundo tempo, foi para tentar administrar ou realmente é uma consequência do que foi feito no primeiro tempo, que foi num volume muito alto? Então, quem busca vencer, busca entregar o máximo que pode, né? A gente seguindo, trabalhando dessa maneira, daqui a pouco nós vamos aguentar jogar os 90 minutos. O detalhe é que não é só isso, é tempo de recuperação, né? É a intensidade do jogo que vai um atrás do outro, né? Jogando contra outro que tem mais recuperação, que está mais inteiro, vindo de clássico, enfim, uma série de coisas que não está todo mundo rivalizando na mesma página. Infelizmente, a Série B, a emissão das tabelas, ela cria vantagem para uns ou para outros. Você vê, nós fomos para Ponta Grossa, jogar em Ponta Grossa, e depois de quantos dias nós jogamos aqui em casa? Contra o Atlético Paranaense. E o Atlético que vinha para jogar contra nós teve um dia mais de recuperação. Então esse negócio, eles jogam na conta da TV, mas isso influencia de forma direta. Eu acho que o trunfo do Remo é o plantel, é o grupo. Até na saída eles gritavam, Guto falando, não, grupo, né? Porque é o grupo que está mostrando. Você vê, parabenizar aqui o Daniel, preparador de goleiro. Hoje teve em campo o 3º goleiro. Nível, manteve o nível. Nós tivemos o Igor fechando o gol no segundo tempo lá contra o Operário. Do Marcelo é chovendo molhado falar do Marcelo, né? Todo jogo é impecável e é uma força gigantesca pra gente. Então eu elogiar o Marcelo, eu acho que por tudo que ele vem fazendo, ele sabe o respeito, ele sabe quem é ele para a equipe, ele tem a noção. Então elogiar o professor que prepara, e tem mais 2 meninos lá com potencial gigantesco e que nos treinos não ficam devendo muito não, tá? 2 moleques ali, 20, 21 anos, Alexandre, é isso aí. Então, isso aí é trabalho, né? Dividir esse momento, como eu falo sempre, né? Com o staff, com todos do clube, desde do faxineiro, desde o pessoal da cozinha espetacular, né? Nutrição, fisioterapia, os médicos, né? Os roupeiros, os massagistas, enfim, todos os fisioterapeutas, que olha aí, olha o pepino deles aí para botar nossa equipe em campo, né? Não é só o tratamento para recuperar o jogador que está lesionado, mas é o recover, né? Que é a recuperação do jogo para o jogo.
E a direção nos apoiando, né? Nos dando sustentação por tudo isso. As coisas ficam fáceis quando você tem um cara do quilate do Marco no comando ali, né? E aí a direção apoiando. Porque é só olhar o histórico dele no futebol, né? Que tem que bater continência. Guto, boa noite. Gladys do Sport News. Parabéns pela vitória. Obrigado. Guto, o Remo tem o melhor goleiro, o Remo tem o melhor atacante, o Remo tem o melhor técnico. E outra, o que falar do Pedro Castro, com a tua vinda para o Remo, o futebol dele melhorou aí, ele que era muito criticado pela torcida e vem jogando o futebol belíssimo que está acontecendo na tua gestão agora. Então, gente, primeiro a questão do técnico, com certeza não, tá? Tem muita gente boa pra caramba aí. E também não é importante que o Remo tenha essa classificação aí de melhor técnico. O importante é que o Remo suba. O Remo subindo, o que vão me classificar, eu estou pouco preocupado, né? Eu estou preocupado atingir a classificatória, atingir a Série A com o Remo. A situação Pedro Castro. Eu falei, né? Falei para vocês. Pô, eu não entendia o porquê. O que esse cara entrega, o que esse cara se doa, né? E o que nós estamos fazendo é valorizando, passando confiança para ele, mostrando para ele que o que estão gritando lá fora não é o que é ele, que ele é muito maior, mas muito gigantesco na frente do que falam, né? E que a gente confia nele. Quando as pessoas se sentem confiantes e sentem que tem alguém que confia neles no comando, tudo muda. Isso é giganta. Eu estava vendo uma questão ali, o Guto mudou o Caio. Eu não mudei nada. O Caio é gigante. Mas o Caio não tem isso, não tem aquilo. Mas o produto final do que ele produz é gigantesco. Então, nós não vamos ter um jogador perfeito. Nós não vamos ter um jogador que acerta 100%. Mas a gente tem que estar valorizando quem entrega dentro da parte física, dentro da parte tática, entrega 100% de luta. E dentro desse 100% de luta, ele consegue entregar 70%, 80%, 90% de qualidade. Porque o que há a errar, se B estiver na mesma vibe de produção, vai corrigir. E na somatória de tudo, eu não preciso ser perfeito, eu preciso ganhar. E é isso que está acontecendo. Boa noite, Guto. Parabéns pela vitória. Smith reage do canal Chaves Remista. Além do Clube do Remo, a outra equipe que você treinou nesta temporada foi o Cuiabá. O quanto que isso ajuda nesse próximo jogo fora de casa, sabendo que o Cuiabá é muito forte lá na Arena Pantanal e, claro, jogar antes do Cuiabá ajuda você, sua comissão técnica, a estudar melhor o adversário e, se de uma certa forma está a 2 pontos do Coritiba, te motiva ainda mais para pensar também no título? Obrigado. Eu não estou pensando em Coritiba, né? Meu pensamento agora vai ser só o Cuiabá. E eu não estou pensando no lugar, eu estou pensando jogo a jogo, eu estou pensando na vitória do próximo jogo. O foco é só na vitória. O resto não me interessa por enquanto. O resto vai me interessar quando fechar a última rodada e aí a gente vai ver onde a gente vai estar. Tudo isso de aqui é vocês. Até vocês têm que fazer isso porque é aí que vende, né? É todo esse trabalho, que é o trabalho de vocês, que é a capacidade, a habilidade de vocês, né? A qualidade de transmitir a notícia é que faz. Agora nós aqui dentro não. Nós aqui dentro é pezinho no chão, é mostrar o que é bom, o que é ruim, qual o caminho que nós temos que ter e o foco é jogo a jogo. Esse jogo já passou, é comemorar hoje
A hora que virar meia-noite já tem que pensar no Cuiabá. Na realidade, amanhã tem a folga, né? Que eles também são filhos de Deus, nós também somos filhos de Deus, merecemos um descanso. Mas segunda-feira é só Cuiabá. É só Cuiabá. Então, todo o foco no Cuiabá. O jogo do Cuiabá, para nós, é a próxima final de campeonato. Você tinha me perguntado uma outra situação? Não. Eu não vou entrar no jogo, eu não vou decidir o jogo. Aliás, se eu entrar, eu vou só prejudicar, né? É capaz do pessoal me chutar lá, achando que é a bola, né? Mas o jogo, cara, é o momento, né? O Eduardo vai pensar a estratégia dele, vai analisar nossa equipe. Nós vamos ter que analisar, porque a equipe deles cresceu, melhorou em muita coisa, perdeu jogadores também importantes. Então, o Eduardo é um cara estrategista, vira e mexe, ele muda. E nós temos que estar ligados em tudo, né? E depois tem adaptação rápida. Se aqui é quente e úmido, lá é quente e seco. Então a gente tem que ter também essa leitura, né? Eu tenho uma pequena experiência lá, mas pequena, tá? Talvez se a gente tivesse tido mais tempo lá, a gente soubesse como enfrentar de forma melhor lá. Mas é isso. O mais importante é a gente ir focado, a gente ir confiante e acreditando. E deixar tudo lá. Se a gente conseguir entregar tudo, a tendência é a gente conseguir um bom resultado. Difícil? Sim. Mas a gente já conseguiu em outras situações. Então vamos buscar de novo e que ela e o homem lá de cima possa nos ajudar e nos amparar, né? Porque ela também, eu sempre falo, ela e o homem lá em cima, ele não tem privilégios para esse ou para aquele, né? É nós que temos que querer mais do que todos e produzir mais do que todos. Mas a fé ajuda, né? E ajuda a evitar situações de lesão, enfim, uma série de coisas positivas. E é assim que a gente vai. Guto, boa noite, Ronaldo Santos, canal RS Live Esportes e também pela Rádio Globo CBN. Eu queria te perguntar sobre um comportamento que você tem. Toda vez que o torcedor começa a gritar o seu nome, você começa a responder dizendo que não é você, é o grupo. E eu queria te perguntar se nesse jogo de hoje já tem um pouco mais da tua participação com relação a esse comportamento que o time está tendo dentro de campo. E já ligando a essa outra pergunta, eu queria te perguntar sobre fé. O quanto que a fé está sendo importante nesse momento dessa reta final da Série B. Também pelo contexto, claro, que a gente está vivendo aqui em Belém, mas principalmente nessa sequência de 5 vitórias que o Remo está tendo na competição. Obrigado. Cara, não tem como você ganhar se você não acreditar, né? O primeiro passo é você acreditar. Você acredita? Então agora levanta, pega as ferramentas e vai à luta, né? Pega as armas e vai à luta. Agora, se você não acreditar, nem adianta, você já saiu perdido, né? Então começa por aí. E a questão de eu passar a responsabilidade ou passar o mérito, cara, eu não preciso. Eu não preciso ser ovacionado. Pô, quem rala pra caramba lá dentro são eles, né? Quiser ovacionar os caras do banco que trabalham pra caramba e alguns nem entraram no jogo, pô, bom demais, porque a minha cabeça está feita. Esse momento de manifestação em relação a mim vai me manter na mesma prateleira. Agora, em relação ao jogador, vai jogar ele para cima. E o entendimento, o que eu tento passar é que tem coisas maior que as individualidades, que é o trabalho coletivo. O futebol é um esporte coletivo, não se vence de forma individual. E
É o trabalho de vocês, é o que vende, né? As pessoas sempre procuram encontrar um herói quando ganha e um vilão quando perde. Se amanhã ou depois perder, pode me trazer como vilão, não tem problema. Até porque eu tenho que ser a redoma do grupo. Mas na hora de ovacionar eles, eu sou cabeça feita, eu sei o que eu quero e o que eu preciso e onde eu quero chegar. Agora eu preciso que eles estejam como vocês na pergunta sobre o Pedro Castro falou. Eu preciso que ele esteja bem, confiante e receba o apoio. Que é assim que ele se agiganta, é assim que ele se transforma nele, que ele põe para fora toda a capacidade dele. E não é ele, são todos. Todos. Nós podemos falar do Kaique, que já sofreu, que eu sei, não comigo, em outros momentos. E quantos outros que estão aí virando, dando a volta por cima e que estavam sendo criticados. Eles estão jogando tudo que eles diferente, fazendo tudo. Não. Eles continuam tendo um errinho aqui, um errinho ali, só que o momento encobre muita coisa e os acertos sobressaem. E aí é lindo, maravilhoso. Por isso que eu prefiro o nós do que o eu. Por isso que eu digo que nós somos uma equipe e não uma eu-quipe. É isso. E só para terminar, não é o Guto, é o grupo.